bilhão, né, de pensamentos internos que você tinha, né, de coisas que ficou para resolver, você conseguiu ainda conciliar uma forma de ajudar as outras pessoas dando consultoria. Como que foi isso? Olha, eu comecei a fazer consultoria e treinamentos depois que eu realmente me senti melhor um pouco. Entendi. Aí eu voltei para o mercado de trabalho. Mas como é que foi esse processo? Que eu conto no livro, tá? E eu falei para vocês, o livro ele é beneficente. Ele também serve com o propósito da gente de servir um projeto que aí nasceu dessa minha dor e dessa minha tristeza. Eu falei assim, olha, trabalhar eu ainda não consigo. E eu sempre fui muito responsável em fazer aquilo que eu consigo fazer. Então, aquilo que eu não tenho expertise, o que eu não consigo fazer, eu realmente passo para frente e vida que segue. E aí, eu lembrando da minha infância, da minha adolescência, cadê aquela Letícia que era alegre? Cadê aquela Letícia destemida, corajosa? Aquela Letícia que lá na adolescência não precisava tanto de validação das coisas e tudo. E lembrando disso, eu lembrei que eu participei de um programa na escola estadual, lá em Missal, que era Adolescente Administrando o Futuro. Era um projeto do Sebrae. E aí os professores, uma série de oficinas e dinâmicas começaram a trabalhar o protagonismo na gente, que a importância que era de fazer uma faculdade, de você entender como é que funcionava o mundo, que você não, mesmo sendo adolescente, às vezes você surtar com os teus pais e ter vontade de fugir de casa, quem nunca, né? Sim. Você precisa fazer um plano de voo e não um plano de fuga de casa. E eu tava bem naquela época, assim, sabe? Eu tinha acabado de descobrir o nome do meu suposto pai biológico aos 15 anos. Eu tava muito revoltada, assim, com a minha mãe, sabe? Por algumas coisas, né? Porque eu meio que descobri que ela me falou, né, que por que eu não tinha conhecido ele até então? Porque naquela época tinha uma situação dos pais, as mães às vezes não terem tanto direito sobre os filhos. Então ela tinha muito medo que eu acabasse ficando com a guarda, ficasse com o meu suposto pai biológico. Mas então participando dessa oficina lá do Sebrae, eu lembro o quanto foi importante para mim. Os professores realmente salvaram o meu futuro nessa oficina, porque eu tinha pouca perspectiva de pensar assim, cara, eu vou ficar em Missal, não que não seja uma cidade ótima, é maravilhosa, mas o que a vida tem para mim? E aí eu entendi que existia um mundo, um universo, que eu podia fazer faculdade, eu podia fazer. E eu prometi para mim que se eu chegasse lá, um dia eu ia querer voltar para a escola e fazer o mesmo projeto com alunos. Olha que legal. E nesse momento, lembrando isso e vendo algumas fotos, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso sair dessa casa, eu preciso sair dessa cama. E aí foi aonde eu fui para o colégio que o meu filho estuda hoje, né? Que é o Colégio Ayrton Senna aqui de Foz do Iguaçu Estadual. E dei uma conversada como quem não quer nada, meio ainda, sabe, sorrindo entre lágrimas. Fui lá e conversei com o pessoal da diretoria e tal. Falei, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Eu queria poder fazer algumas oficinas com os adolescentes aqui e tal. E aí ela falou, não, pode vir, vem. E aí montei um projetinho lá e comecei a fazer o projeto. E aquilo também, sabe, eu não sabia nem ainda que eu ia lançar o livro. Então aquilo me tirou da cama. E na primeira vez que eu terminei a primeira oficina, né, que foram umas 3 horas, mais ou menos, que eu fiquei com eles lá aplicando algumas técnicas, na área de coaching, na área de negócios, empregabilidade, empreendedorismo e tal, teve uma aluna que me chamou no final e falou, ô coach, eu tenho uma coisa para te contar. Essa semana eu tentei suicídio e não consegui. E eu ia sair daqui hoje, eu ia tentar de novo. E só de ter participado da sua aula hoje e entendido o que eu posso fazer pelo meu futuro, eu acho que eu não vou mais fazer isso, não. Porque eu falei um pouquinho para eles com relação ao que estava acontecendo na minha vida, que eu falei que tivesse dias que eu tivesse meio triste, né, para eles ficarem tranquilos que eu estava passando por um processo na minha vida e tal, que principalmente relacionado aos meus pais e tal, ela falou, porque eu não aguento mais, a minha mãe me prostitui. Então, para mim é muito por isso que eu, né, achei que a minha vida estava acabada, eu não queria mais continuar nessa vida. E aí a gente encaminhou, então, adolescente, né, para tratamento psicológico, daí encaminhamos para conselho tutelar, e hoje, graças a Deus, a vida dessa adolescente está restabelecida, né, está firme e forte. De vez em quando eu vejo, né, porque fica perto da escola e a gente mora perto da escola, então eu vejo ela passando e tal,
E ela me mostrou pra mim os braços dela, cheio de cortes, assim, Caramba. sabe? E aí, nesse dia, eu falo pra você, assim, que eu falei, cara, minha vida é uma maravilha, é um mar de rosas. Eu tô aqui chorando, com pena de mim mesma, me vitimizando, né? É um problema grave, é. Falei, mas perto da vida que essa menina deve estar passando, eu falei, eu moro num castelo, vivo um conto de fadas. E aí isso me animou de novo, sabe? Eu falei, não, vamos fazer de novo, e foi. E aí eu fiz a formação também em coaching vocacional e coaching de carreira, justamente para atender daí esse projeto nas escolas. E eu tive um método também, né, no Instituto Maurício Sampaio, que me ajudou a fazer essa metodologia. Eu hoje já fiz 3 turmas já, né, nessa escola já de formação de empregabilidade e empreendedorismo. E a minha ideia com o livro, que cada livro vendido, ele reverte numa verba para eu continuar a poder fazendo esse programa, né, aí nas escolas, e eu pretendo ampliar, né, para todas as escolas aqui onde faz parte do núcleo regional nosso de educação. Legal. E aonde que entra a espiritualidade na tua vida, nesse trajeto todo aí? Na minha infância, na minha adolescência, eu fiz parte muito tempo da Renovação Carismática, né, católica, que é um grupo, um movimento que é muito de louvor, né, muito de alegria, é um movimento assim que é cheio do Espírito Santo, eu falo, né, e aí nesse momento assim de muita depressão, tem um padre amigo nosso que de vez em quando vai na nossa casa e tal, e ele foi rezar por mim e foi levar para mim uma hóstia, né, consagrada para eu poder tomar comunhão em casa, porque eu não estava saindo direito da cama. E aí ele falou assim, ele escreveu um bilhetinho para mim de coisas que eu precisava fazer, eu coloco isso no livro, né? Você precisa orar todos os dias, mesmo que não faça sentido, mesmo que você ache que está só abrindo a boca e falando, reze todos os dias, mas é todos os dias mesmo. E aí foi, né, eu pegava o terço e realmente não fazia mais sentido, não era a mesma oração que eu tinha lá na infância, na adolescência e tudo, mas eu fui fazendo o que ele falou que era para fazer. E aí eu fui numa missa, consegui ir numa missa, e depois consegui ir num grupo de oração, e aí fui indo. E foi essa visão, sabe, no grupo de oração, com os pregadores ali, e recebendo a comunhão, que eu fui sentindo o que é verdadeiramente ser uma filha amada de Deus. É descobrindo a mensagem de que Ele quis que eu nascesse, né? Que fala lá em Efésios 5, né? Os filhos da luz. Foi no grupo de oração que novamente eu recebi o Espírito Santo, que eu levei essa dor toda lá para o altar, que o pregador falou, agora vocês vão abrir a Bíblia de vocês e a gente vai ler a palavra. E foi justamente Efésios 6, né? Filhos da luz. Então eu falei, então esse vai ser o nome do livro. Decidi naquele dia, voltei para casa e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso. É para ajudar, se Deus permite que a gente passe pela dor, pelas coisas que a gente passa, é para a gente dar testemunho da nossa vitória. É para a gente ajudar as outras pessoas. Né? Se eu tô viva, eu tô respirando, Deus permitiu que eu ficasse aqui, é isso que eu vou fazer, vou dar um propósito para isso, para toda essa dor. E aí eu continuei nessa caminhada, agora já faz quase 3 anos, né, que eu faço parte do grupo de oração, que eu vou toda semana, inclusive hoje era para estar lá, mas estou aqui com vocês, né, e estou fazendo hoje o curso de formação em pregação também, né, para me tornar uma serva pregadora da palavra, e foi aí onde surgiu, sabe, todas as vezes hoje que eu sonho com isso, eu acordo como ouvindo a voz de alguém falando comigo, eu estou contigo, estou com você, vai dar tudo certo, fica tranquila. E aí assistindo um padre falando uma pregação muito bonita no YouTube que fala sobre você ser filho fora do casamento e tal, foi um estudo que eu fiz, ele fala assim, se for bem magno, quando a gente entende que a gente é filho amado de Deus e que a gente nasceu pela divindade, que ele vem e sopra, porque como é que pode? Você não é ligado em fio nenhum. Vocês são ligados em algum fio? Eu não sou. Como é que a gente está aqui vivo, respirando, sem estar ligado na tomada? Se isso não for divino, eu não sei outra explicação que existe. E aí ele fala assim, vocês precisam entender, queridos filhos, amados filhos, né, o padre falando, que todos somos todos filhos adotivos na Terra. Deus empresta paz pra gente, para que cuide da gente, para que gere a nossa vida, mas filhos mesmo nós somos de Deus.
Então isso também foi uma outra virada de chave para mim com relação a isso. Eu nunca tinha parado para pensar que às vezes eu não preciso necessariamente saber de onde eu vim, quem é meu pai mesmo de verdade, ou quem que é a minha mãe mesmo de verdade. Se eu acredito que eu sou filha de Deus, isso já basta. E deveria bastar para mim. Mas até aquele momento eu passar por tudo isso na minha vida, isso não bastava. Eu queria ser reconhecida. E onde é que está o ser reconhecido? Era o meu ego que precisava ser alimentado. É que é estranho, porque é um sentimento de culpa, né? Que você não tem. É tipo isso, né? É isso, exatamente. E é um sentimento de culpa e ao mesmo tempo é um sentimento de pura vaidade. Porque nós somos muito vaidosos, o ser humano é muito vaidoso. E como que era o diálogo com a sua mãe nessa questão? Como que vocês dialogavam? Porque assim, automaticamente, como você tem a mãe ali, seria